Olá, galera do terceiro ano, estamos aqui de novo, continuando a falar sobre sistemática e taxonomia. Na última aula, nós vimos a classificação dos seres vivos, os domínios e os reinos. Vamos ter agora uma classificação por categoria. Veja, nós temos o reino, nós temos o filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Socorro! É isso tudo? Antigamente se preocupava muito com essa classificação. Ultimamente, nós temos tido mais atenção à classificação da sistemática filogenética. Montar uma árvore filogenética nos dá uma visão muito melhor sobre os processos evolutivos. Mas as categorias ainda costumam cair em algumas provas. Por isso é importante entendermos essa pirâmide. Veja, se você olhar de baixo para cima, há maior diversidade biológica entre os representantes por categoria. Existem muitas espécies que estão agrupadas em gêneros, gêneros estão agrupados em famílias, famílias agrupadas em ordem, ordens agrupadas em classe, classes em filo e, finalmente, em reino. Então, eu tenho um reino vegetal que tem uma variedade enorme de espécies de plantas. Esses seres têm maior semelhança entre si conforme eu vou descendo a base da pirâmide. Observe. Uma espécie são aqueles seres vivos agrupados que têm a capacidade de reprodução e de gerar prole fértil. Um gênero corresponde a várias espécies. É isso que essa pirâmide quer dizer. Mas lembrem-se, não precisa decorar tudo isso. Não precisa decorar que um animal pertence qual filo, qual reino, qual classe, qual ordem, família. O importante é você saber uma visão geral. Ultimamente tem sido mais requisitado nas provas aquela relação dos domínios e dos reinos. E principalmente as características dos domínios que nós discutimos nas aulas anteriores. Se atente a isso. A nomenclatura científica. Essa é a base da nossa aula de hoje. Por que será que é tão importante na comunidade científica ter uma nomenclatura? Veja, no mundo existem dezenas e dezenas de línguas e dialetos. A comunidade científica precisa saber exatamente o nome de um animal, de uma planta, de uma bactéria, e esse nome tem que ser comum a todos. Apesar da língua da ciência ser o inglês, a classificação biológica tende a ir para o latim. Essa classificação nos dá a entender que qualquer espécie, bactéria, até um felino, tem o mesmo nome, é chamado da mesma forma científica no Brasil como na Ásia. Isso facilita os estudos, não somente ecológicos, mas também na área de saúde, principalmente quando nos tratamos de bactérias, fungos e agora o nosso pé, nossa pedra do sapato, que são os vírus. Apesar que os vírus têm uma classificação um pouquinho diferente que nós vimos aqui. Mas isso é tema mais para frente. A nomenclatura científica, por exemplo, ela é importante para que todo ser tenha o mesmo nome em todo lugar do mundo. A ciência se unifica assim e fica mais fácil os estudos. Agora, como funciona a nomenclatura científica? Vamos ver? Veja, cada organismo ele é designado, ou seja, ele tem dois nomes. O primeiro nome é o gênero do organismo. Observe aqui abaixo em vermelho, Escherichia coli. A Escherichia coli, ela é uma eubactéria. Ela vive no nosso intestino e ela pode causar doenças, principalmente infecções urinárias. Algumas bactérias da Escherichia coli, por uso indiscriminado de antibióticos, são resistentes a todos os tipos de antibiótico conhecido. Mas voltando à nossa nomenclatura científica. Então, o primeiro nome, Escherichia, é o nome do gênero do organismo. Esse nome ele é escrito
com a primeira letra em caixa alta, ou seja, em maiúsculo, seguido das letras em caixa baixa, ou seja, minúsculo. Quando você está usando a forma digitalizada, você deve colocar em itálico. Observe na sua plataforma de texto. Você vai achar um izinho lá. Clica naquele izinho ou seleciona primeiro e clica naquele izinho. Você vai deixar aquele texto em itálico. Se você está escrevendo da forma manuscrita, com a caneta, é importante que esses nomes sejam sublinhados. Vejam bem. Então, Escherichia coli Escherichia é o nome do gênero. Coli é o nome da espécie. A nomenclatura científica tem dois nomes, o gênero e a espécie. Observa que a espécie é tudo em caixa baixa, ou minúsculo. Vamos repetir então. A nomenclatura científica é escrita por dois nomes. O primeiro nome é o gênero do organismo, sempre a primeira letra em maiúsculo ou caixa alta. O gênero deve ser escrito na forma digitalizada em itálico. Na forma manuscrita deve ser sublinhado. Já a espécie, tudo em caixa baixa ou minúsculo. E segue a mesma relação. Se eu estou digitalizando, itálico. Se eu estou fazendo manuscrito, sublinhado. Isso merece um destaque no texto. Quando você está dando contexto científico, é fácil identificar o nome de um organismo. Veja um outro exemplo aqui, o nome da nossa espécie. Homo sapiens. Na verdade, nossa espécie é Homo sapiens sapiens, porque existe uma subespécie sapiens. Mas a evolução do homem vamos ver um pouco à frente. Vamos voltar à nossa questão atual. A nomenclatura científica aqui, dois nomes também. Veja, Homo é o nosso gênero. Observe a primeira letra em maiúsculo. Observem também sapiens. O nome da espécie está em minúsculo. E não se esqueça que elas estão em itálico. Na hora de anotar no seu caderno, faça essa anotação. E não esqueça de sublinhar essas palavras. Siga essas regras. Procure na internet também, se você tiver acesso, outros exemplos de nomenclatura científica. Treine, porque as últimas provas de Enem e de particulares têm aparecido algumas questões sobre isso, principalmente para diferenciar o que está certo e o que está errado. Leia com atenção o nosso material. O conceito de espécie. Por que estamos discutindo aqui o conceito de espécie? Na biologia atual, o conceito de espécie está um pouco confuso. Mas nós vamos deixar isso para a ciência resolver. Vamos nos ater a esse conceito. É um grupo de organismos que compartilha características genéticas que podem se reproduzir entre si. E, acrescentando aqui, é capaz de gerar uma prole fértil. Por que isso não se aplica a alguns procariotes? Porque bactérias têm um tipo de reprodução bastante singular. Fungos também. As bactérias podem se reproduzir de forma assexuada, por divisão binária. Quando elas se encontram em uma pressão seletiva, o que é pressão seletiva? Quando elas se encontram ameaçadas, por exemplo, a ação do sistema imunológico, ou principalmente de um antibiótico, elas podem compartilhar material genético por uma estrutura chamada plasmídio ou conjugação bacteriana. Isso deixa uma coisa meio atrapalhada quando a gente Isso deixa uma situação complicada quando a gente tem esse conceito de espécie. Mas, por enquanto, não se preocupe com isso, não.
vamos nos ater ao conceito mais simples. Grupo de indivíduos que compartilham características genéticas e que podem ser capazes de se reproduzir e gerar prole fértil. Bom, aqui está falando sobre o que nós falamos já anteriormente. É apenas para que você consiga entender a parte que nós discutimos. Veja, os procariontes não pode ser aplicado esse conceito. Como eu falei para vocês, a troca sexual de genes não é parte essencial do ciclo de uma bactéria. Por quê? Elas podem fazer divisão binária, uma divisão assexuada. Elas podem trocar material genético por conjugação bacteriana. Conjugar. Ficar próximo uma da outra. Ou elas podem trocar plasmídios. Os plasmídios são responsáveis, por exemplo, pela resistência bacteriana. E é um tormento muito grande para a medicina. Por isso, os procariontes têm definido outros tipos de características para o conceito de espécie. Por exemplo, falamos aqui sobre a Escherichia coli. A Escherichia coli existe dezenas de cepas de Escherichia coli. Esses organismos vão se modificando com uma rapidez enorme. A classificação desses seres é muito complicada. Por isso nós dizemos cepas, tipos de Escherichia coli. Como eu falei, algumas dessas bactérias são tão patogênicas que não existe nem antibiótico para elas. Isso pode acontecer, uma infecção, principalmente em hospitais, a chamada infecção hospitalar. A Escherichia coli é uma bactéria muito estudada, mas desafia os cientistas até hoje com algumas cepas altamente patogênicas. Mas ela vive em nosso intestino. Vejam como a vida é complicada. O estudo da vida requer muito conhecimento e sempre está mudando. A ciência não é uma parte estática, a ciência muda dia após dia. Hoje um conceito é aceito e amanhã ele já não é mais. É assim que se forma a ciência. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco da nossa aula para falar sobre a filogenia, as árvores filogenéticas. Estamos vendo aqui uma árvore filogenética com os galinhos, né? A, B, C e D. O que é isso? Vamos entender? A, B, C e D, A, B, C, D e E são as espécies de interesse. Eu poderia substituir isso aqui por animais. Por exemplo, gato, cachorro, macaco, papagaio, rato. É aquilo que eu estou estudando, é aquilo que eu quero resolver, o grau de ancestralidade. É o que eu quero resolver sobre a evolução. Observe que A e B, dos dois galinhos, se encontram. Esse encontro nós chamamos de nó. Em cada pedacinho desse significa que tem um ancestral comum. Então, A e B, as espécies que eu estou estudando, compartilham um ancestral comum. A e B são grupos irmãos. Vamos ver, é o mesmo caso de C e D. C e D também compartilham um ancestral comum. Olha aí o nozinho. Enquanto E evoluiu diretamente do ancestral comum de A, B, C e D. Assim eu consigo entender de uma forma bastante razoável a ancestralidade. A filogenética, hoje, ela é principalmente montada a partir das informações do RNA ribossomal. Lembrem-se que o ribossomo é uma organela presente nas células que faz a síntese de proteína. Essa organela tem RNA ribossomal e proteínas. A análise do RNA ribossomal fornece aos cientistas informações para a montagem das árvores filogenéticas. Essas árvores filogenéticas são tão sofisticadas hoje em dia que são feitas através de mecanismos de software. Algumas dessas árvores são imensas e usam até códigos. De uma forma didática, nós aqui
utilizamos a forma de galinhos e apenas vamos a entender o grau de ancestralidade. Mas o conceito da afilogenética mostrando os nós, a ancestralidade, os ancestrais comuns, os grupos irmãos, é a mesma coisa. Vamos voltar então a entender. Vamos revisar, porque eu tenho certeza que vocês não entenderam ainda. Bom, o que nós estamos observando aqui? A, B, C, D e E são as minhas espécies. São as espécies que eu estou interessado em estudar. Estudar o quê? O grau de ligação, a ancestralidade, o processo evolutivo, as características comuns. Esses ancestrais aqui eu observo aonde? Onde eu tenho um nó. Então, A e B compartilham um ancestral comum. C e D também compartilham um ancestral comum. Se você olhar um pouco mais abaixo, tem um outro nó em A, B, C e D. A, B, C e D também compartilham um ancestral comum. Enquanto E evoluiu de um ancestral comum de todos eles. Não fica mais fácil entender esse processo evolutivo? Eu sei que você pode ter ficado com algumas dúvidas ainda. Eu sugiro que você reveja a nossa aula e deixe o seu comentário no nosso canal. Discutam entre si. O ensino à distância não é para ser isolado. Você pode se comunicar. Vamos dar continuidade. Resumindo aqui a nossa aula de hoje. Nós vimos sobre a importância da sistemática filogenética na classificação de seres vivos, falamos sobre a nomenclatura científica e revisamos um pouco o conceito sobre domínio e reino. Eu espero que você tenha entendido a nossa aula. Como já falei, não se esqueça de deixar suas dúvidas no canal, não se esqueça de conversar com seus amigos, trocar ideias e anotar no seu caderno. Lembre-se que o ensino à distância é uma realidade atual. Bons estudos!